Aqui comigo no estúdio, especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Prazer recebê-lo aqui para esses esclarecimentos. São duas coisas diferentes, né? Tem o risco de incêndio e tem o risco estrutural. Comecemos pelo do incêndio. Ali é uma tragédia anunciada, né? Ocupação irregular, muito papel, papelão, botijão de gás, fiação aparente, sobrecarga de energia. Ali era um enredo prontinho para um desastre. Uma bomba relógio, é exatamente isso. Você tem uma carga de incêndio muito grande, aí você está envolvendo lixo que não é retirado, papelão, colchão, móveis, entulhos, coisas abandonadas e certamente isso tudo é carga de incêndio. Uma residência normal, com manutenção, adaptada para habitação, que não era o caso, era um prédio abandonado, ela deveria ter uma série de equipamentos protecionais contra incêndios. Estou falando de hidrante, sprinkler, etc. Essa obra é uma obra anterior ao Código de Obras, 1968, quando ela foi entregue. Código de Obras, São Paulo veio em 75, 76, São Paulo e Rio, em função das tragédias de Joelma, Andraus, o Andorinha aqui no Rio. E a partir do Código de Obras se tornou obrigatório a construção com esses sistemas protecionais. Evidentemente que não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E isso retardaria e diminuiria a temperatura das chamas, porque o prédio só colapsou pelo excesso do calor. Isso que eu queria falar com você, porque você falou aí do lixo, e o que a gente sabe, os moradores dali tiraram os elevadores, então já ficou aquele duto de ar livre, sim, que favorece que as chamas se alastrem muito rapidamente. Eles jogavam o lixo justamente ali no poço do elevador. E você chama a atenção justamente pela intensidade das chamas. Que temperatura pode ter chegado ali, hein? Existe uma curva de temperatura e tempo para você colapsar uma estrutura de concreto, que ela suportaria. Como o tempo foi muito curto, esse prédio desabou, se não me engano, em torno de 1 hora, você teve uma temperatura muito alta, muito rápido. Ou seja, eu cheguei a 400, 500, 600 graus numa velocidade muito grande. E aí você tem a propagação, tanto através do elevador, como você citou muito bem, pelas fachadas, até porque várias janelas tinham sido destruídas, retiradas, não tinha manutenção, prédio abandonado, e a escada, até por ser uma escada anterior ao Código de Obras, não tinha as portas corta-fogos, corta-chamas, e aí a própria escada também serve para propagar o calor, a chama, fumaça, dificulta a evacuação, são escadas antigas. Então, esse tipo de coisa, com certeza, fez a propagação ser muito mais rápida do que o normal, surpreendendo até os bombeiros e chegando ao pior cenário de combate ao incêndio, que é o colapso da estrutura. Não, e é interessante que a gente teve aí duas questões, né? O Ministério Público agora reabriu uma investigação, porque tem o laudo dos bombeiros, que já dizia que a chance de incêndio era enorme, as condições eram absolutamente favoráveis para a propagação das chamas, e teve um laudo da Defesa Civil, que está agora sendo questionado, porque a Defesa Civil dizia que naquele momento não haveria risco estrutural. O Ministério Público vai investigar, não querendo me adiantar a investigação, mesmo sem risco estrutural, devido a essas condições de altas temperaturas. Perfeito. Pode ter havido essa tragédia. Colapso. Sim, são coisas completamente separadas. Eu posso ter uma estrutura... Quando eu faço uma análise de engenharia de estrutura, o engenheiro estará analisando a viga, a coluna, se a ferragem está protegida, por dentro das vigas e das colunas de sustentação, se a fundação do prédio suporta aquele peso, etc. Se as colunas, a fachada, a caixa do elevador, a própria escada, que são elementos estruturantes, que seguram a estrutura, estão adequados àquele peso e àquela estrutura. Então, é uma análise separada da do bombeiro. O bombeiro vai ver a carga de incêndio, se tem sistema protecional e se tem como evacuar. São coisas completamente separadas. E a estrutura é, sim, afetada por um incêndio dessa proporção. Então, há que se investigar. Eu não tenho acesso a laudos não tive nesse prédio antes, mas é possível que a Defesa Civil estivesse correta. Quer dizer, não tinha nenhum problema estrutural, mas o tempo de incêndio e a dificuldade do combate
danificou a estrutura do edifício. Queria falar um pouquinho sobre o trabalho ali do Sargento Diego, né? Eu posso imaginar, foi o Sargento Diego, se você estiver começando a nos acompanhar, ele estava fazendo de um outro prédio o resgate de um homem que estava nesse prédio em chamas e por muito pouco não conseguiu fazer esse resgate, né? Ele já estava ali nos finalmente, conseguiu passar para o homem um cinto adaptado e, infelizmente, o prédio ruiu antes do resgate. É um trabalho de uma delicadeza sob circunstâncias muito tensas, né, Gustavo? Eu lembro do sargento falando que tinha que falar para a vítima ali pendurada no pé, não olha para baixo, olha para mim. Era tudo adverso ali, né, digamos assim. Ele teve que improvisar e está de parabéns. O que a gente tem a relatar sobre isso é que o Corpo de Bombeiros de São Paulo é um dos melhores corpos de bombeiro do Brasil todo. É referência até na bibliografia. A bibliografia que a gente estuda em gerenciamento de risco, tanto das normas técnicas quanto da bibliografia em si, dos livros que eles publicaram, é uma referência muito boa, são um benchmark, né? São padrões de qualidade muito elevados. Esse bombeiro é um herói, esse Sargento Diego, e ele fez de tudo para salvar aquela vítima, a despeito dele não estar naquele momento. Não quer dizer que o bombeiro... Isso é muito importante, porque vai ter alguém que vai falar que o bombeiro não tinha equipamento adequado. Naquele momento não tinha equipamento adequado. Ele teve que correr... Questão de instantes. Por 30 segundos ele não salvou a vida do rapaz. Por 30 segundos. E ele teve iniciativa, e ele tentou. Algo óbvio que teria uma escada, um outro sistema, mas demoraria para chegar. E talvez não desse tempo dado ao calor das chamas. E aí muita gente se pergunta, por que não está começando agora a procurar as vítimas debaixo daqueles escombros todos? Tudo tem seu tempo, né? Tem todo um protocolo. Por que os bombeiros não podem mexer naquilo ali por 48 horas? Por que tem que respeitar primeiro essa parte de limpeza, esperar esse tempo passar, Gustavo? Tem dois pontos importantes. Primeiro, salvaguardar a vida dos próprios bombeiros, porque ali ainda tem uma estrutura, pode ter ainda focos de incêndio dentro dos destroços. E tem o subsolo ali onde morava a gente também, com né? muita carga. Aquilo ali é uma carga compactada. Ali tem botijão de gás, ali tem uma série de produtos altamente inflamáveis que ainda estão sobre um calor muito grande embaixo dos escombros, sobre os escombros. Se mexer ali pode até provocar algum tipo de explosão. Sim. E até a voltar as chamas. Então, os bombeiros têm que tomar cuidado, tem que ir resfriando porque você tem o triângulo do fogo, você tem o combustível que está lá, que é madeira, papel, gás, você tem o calor, e você tem o oxigênio. O oxigênio você não tem o que fazer, o combustível você não tem o que fazer, está lá no entulho. O que você tem que fazer é o resfriamento, calmamente, para tirar o calor e você não ter novas chamas. Até para salvar eventuais vítimas com vida que estejam sob os escombros. Segunda hipótese, ele tem que, depois disso... A hipótese de ter vítimas com vida ali, óbvio que muito remota, mas existe e tem que se trabalhar com isso. Ele não pode simplesmente colocar uma máquina, uma escavadeira e sair recolhendo ele terá que trabalhar... um trabalho manual, né? Manual com muito cuidado, exatamente. Gustavo, pela sua experiência, essa é uma tragédia que poderia ser muito pior, porque a gente viu aí o esvaziamento de um prédio com mais de 100 famílias, muita gente morando ali dentro. Houve mais ou menos um tempo hábil de pouco menos de 1 hora para esse esvaziamento do prédio. Podia ter sido muito pior, né? Maria, não tenho a menor dúvida. Isso, para mim, um milagre. A princípio, a gente está discutindo uma vítima. Isso é uma tragédia anunciada e poderíamos ter uma quantidade infinita de vítimas. Foi sorte ser um feriado, de madrugada, a região não estava habitada, o prédio desabou, quer dizer, no centro de São Paulo. Aquilo ali estaria fervilhando num horário normal. Olha, o Gustavo continua aqui com a gente para outros esclarecimentos.